que alegria ter você aqui mais uma vez em mais um episódio no Pod Talk Daniela e Cristina. Como você é muito bem-vindo. Lembrando, aqui no YouTube não esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de tudo. Dê aquela curtida, aquele like e compartilha com todo mundo. E não esqueça, corra lá no Instagram, @podtalkdc, dê aquele like e também compartilhe com seus amigos, porque vai ser muito, muito, muito especial essa entrevista. Eu estou recebendo aqui nos estúdios ela aqui, ó, eu vou ler para vocês verem o quanto que tá sendo especial e eu tenho certeza que você vai adivinhar quem é. Ela é mineira, nascida em Carangola, Minas Gerais, mas criada no Rio de Janeiro. Então ela fala com aquele X, vocês, Jesus. E ela é casada com o meu pastor Silas Malafaia, há mais de 40 anos. Ela é mãe de 3 filhos, meu cunhado Silas, filho, Thalita e Thaísa. Ela é avó, gente, de 5 netos preciosos, a Maria Clara, a Radassa, o Miguel, o Silinhas e a Helena. E nós estamos recebendo aqui a minha pastora Elisete Malafaia. Estou muito feliz de estar aqui com você, Dani. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção aqui, esse Pod Talk. Pois Daniela e Cristina, o negócio é chique, hein, gente? Pastora, é porque a senhora nos inspira. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né, da saudade que a gente sente, os programas Mulher Vitoriosa, como a senhora iniciou, né, e sempre nos motivando esposas de pastores, motivando as mulheres da igreja, e é por isso que a gente, assim, cria essa coragem para fazer alguma coisa fora do comum. Mas a gente quer saber mesmo, quem é Elisete Malafaia? A Elisete Malafaia é uma menina, né, que foi escolhida por Deus, né, antes da fundação do mundo, para cumprir um propósito dessa terra, como mulher, como esposa, como mãe, como avó, como pastora. Né? Tive um momento como profissional e hoje como pastora da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, né, sendo bênção aí para todas as nossas ovelhas e fazendo a diferença na terra até o momento que Ele quiser. É verdade. Elisete gosta de café e sou uma pessoa bem simples. Eu sou isso aí que você está vendo. É verdade, eu posso comprovar isso aí. Pastora, quando a gente olha lá atrás, na sua infância, a senhora veio de uma família bem grande, né? Sim. De muitos irmãos. 10 irmãos. 10 irmãos. Meu pai caprichou. Gostava da coisa. Eita, glória! E a história é interessante, porque meu pai foi filho único, né? Perdeu a sua mãe quando ela estava grávida do segundo filho. Meu pai tinha 2 anos. E quando ele casou com a minha mãe, eu achei muito lindo que um dia ele falou, quando eu casei com a tua mãe, fiz uma proposta. Maria, você quer casar comigo? Ela, quero. Só que tem uma coisa, eu quero ter 10 filhos, você quer? Na hora ela aceitou. Se fosse hoje, eu não sei se muitas aceitariam. Mas ela, não, José, eu quero sim. E aí ele falou que Deus é tão bom, que Deus dá sempre a mais. Deus deu um a mais, ficou com 11. Meu Deus! Mas como que foi isso? Crescer no meio de um monte de irmãos? Porque ali é legal que tem menino, menina, é todo mundo muito misturado. Como foi isso? Eu sou a 5ª filha, né, dos 11. Então foi muito bom, porque você sabe que todo ser humano é único, tem a sua singularidade. 11 irmãos com temperamentos diferentes, né? E nascendo em momentos diferentes. E eu, como a 5ª filha, eu sou aquela filha, como diz, do meio, né? Meu Deus! Então, você sabe que é aquela filha que soube lidar com os irmãos mais velhos e lidar com os irmãos mais novos. E isso foi muito bom, porque, para mim, eu amo lidar com pessoas, sei me relacionar de uma maneira, sabe, muito especial com as pessoas, porque, além de nascer numa família com 10 irmãos, meu pai como pastor, eu já nasci dentro da igreja, né? Meu pai sempre morando em casa pastoral. Então, até os meus 20 anos, 19 para 20, quando eu casei, eu sempre morei em casa pastoral. Além dos 11 irmãos, tinha os missionários, tinha os filhos adotivos que a minha mãe tinha, que chegavam. Né? Então, minha casa sempre cheia. E eu aprendi com a minha mãe, com o meu pai, né? A importância de aprender a conhecer as pessoas, a entender o estado emocional, o que cada um precisava. Então, eu vejo que foi muito bom. Deus me preparou para lidar com pessoas e me relacionar dentro da minha própria casa e com as pessoas que chegavam na minha casa. Né? E, então, eu sou uma pessoa que sou bem flexível. Né? E eu louvo a Deus porque Deus me preparou para isso, para aprender a lidar nos relacionamentos, abençoando pessoas. E interessante que na minha casa tinham divisões de tarefas. E a minha tarefa era cuidar da casa. Tanto que eu não sei cozinhar muito bem, porque eu quase não chegava na cozinha, porque já pensou uma casa com 11 pessoas, chegando gente, tendo que
varrer a casa, né, tempo arrumar as todo camas, trabalhando, limpar praticamente. banheiro, né? Então, claro, meus irmãos tinham também tarefas para ajudar, mas eu cresci arrumando casa. E eu achei interessante que quando eu fiz o meu curso de psicologia, né, aí lá falando com o terapeuta, ele falou, você que está arrumando casa? E ele falou assim, e você continua arrumando casa? Eu falei, continuo, porque eu trabalho na igreja, a igreja é uma grande família, é uma grande casa, então eu continuo arrumando casa. Verdade, verdade. Isso é muito bom. É verdade. E a senhora tá falando isso, eu tô lembrando, né? Que como filho de pastor também, lá em casa, né? Era diferente que a gente morou nos Estados Unidos desde pequena, mas sempre quando ia algum pastor, eu ficava lá em casa. E eu, como filha mais velha, sempre tinha que render a minha cama. Sempre tinha que isso, dividir. minha filha. E é tão engraçado isso, que como irmã, nós somos Compartilhar, em né? 3 meninas. Eu falei, gente, eu só fui ter a minha casa, o meu quarto, quando eu casei. E mesmo assim tinha que dividir a cama com o marido. Então, na verdade... Você já aprendeu que está sempre dividindo, Tô né? sempre dividindo. E como Isso que é era bom. isso pra senhora? Então, lá... Essa aceitação de abrir mão, de dividir, de compartilhar. Para mim não foi algo assim difícil, porque acho que Deus nos prepara, né? Então, Verdade. eu não tive essa dificuldade de compartilhar a cama, né? De não ter, assim, a sua individualidade. A gente não tinha essa individualidade dentro de casa, que tinha sempre gente. Né? Eu via, minha mãe sempre nos ensinou essa coisa do servir, né? Mas em algum momento isso me dificultou, eu não sei dizer muito não. Eu tive que trabalhar isso em mim, porque eu sempre tinha que dizer sim para alguém que chega, dá esse espaço, dá esse lugar na mesa, dá esse lugar, né, na sua cama. Apesar que eu nunca tive uma cama só para mim, né? Imagino. Era sempre a cama, 5 mulheres dentro de um quarto. Meu Então eu Deus. dormia ou às vezes com a minha irmã Edna ou com a minha irmã Elaine. Então era cama para duas, né? 2 e 2. Depois só quem tinha uma cama mais individual foi a minha irmã Beth, que era mais velha, mas isso era 2 numa cama. Não, é engraçado que lá em casa... E as roupas eram passadas de uma para as outras. Exatamente. Então isso meio do compartilhar nunca foi dificuldade, né? Porque a minha mãe sempre, a gente entendia a dificuldade, né? E ela falava, minha filha, e também aquela coisa, presente só no Natal, né? E sempre muitos presentes, assim, se eu te disser, assim, que eu ganhava brinquedo, não, eu ganhava, assim, no serviço social da igreja, sempre um presentinho, alguma coisa. Mas eu não me arrependo nem um pouco. Nos 15 anos, eu lembro, minhas amigas fizeram 15 anos e aquela coisa de bolo. E meu pai, isso me marcou muito, porque meu pai e minha mãe fez um bolinho e a gente sempre, por exemplo, frango era sempre domingo, frango com macarrão, arroz e feijão. É muito interessante que até na minha casa eu mantenho isso como todo domingo a gente gosta. E é sempre assim, a coxa do frango era só no aniversário. E refrigerante, eu louvo a Deus que eu tomei pouquíssimo refrigerante. Que ajuda Deus já muito estava me hoje. protegendo, me evitando de muita coisa. Eu tenho uma saúde maravilhosa, talvez por causa disso. Porque a nossa alimentação sempre foi saudável. Meu pai sempre gostou de verduras e legumes. Né? Carne não era tanto, frango também. Então, verduras e legumes tinha sempre. E isso foi muito bom para a nossa saúde. E eu lembro que no aniversário a gente tinha direito a um refrigerante, que eu gostava de grapete, e a coxa do frango. Meu Deus! Então era festa. Né? Então eu lembro que nos meus 15 anos, como eu estava dizendo, que as minhas amigas, eu ganhei um anel do meu pai, eu ganhei festa, e meu pai falou, minha filha, eu não tenho condições de dar festa. Né? E também aquilo que ele falou, eu não fiz para uma, meu pai sempre foi uma pessoa assim. Ele não tinha aquela coisa de preferência de filho. Então, o que ele fazia pelo mais velho, pela minha irmã mais velha, fazia para todas. Tua irmã não teve, vocês também não têm como. Eu não tenho como dar e não teria se tivesse, só se eu tivesse dado para ela. Mas eu vou fazer o que eu fiz com todos, eu vou te dar uma Bíblia. E eu lembro que nos meus 15 anos ele colocou esse texto na Bíblia. Minha filha, que acima de tudo na sua vida possa estar Jesus Cristo e a sua palavra. E você vai ser feliz neste mundo e na eternidade. E ele falou, eu estou te dando o melhor e o maior presente que eu posso te dar. E que eu tenho certeza que vai direcionar a sua vida para o seu futuro e para a sua eternidade. E aquilo me deu um beijo, um abraço, e aquilo para mim foi maravilhoso. Verdade. E a senhora falando sobre isso, né? Porque a gente vê tantos filhos de pastores revoltados com tantas coisas. Porque passaram por tantas coisas. E não às entende vezes... o privilégio que é ser um filho de pastor, uma família sacerdotal. Exatamente. Né? Fora que uma promessa porque que você eu vou te consegue dizer, viver... Daniele, não tem família perfeita e não tem profissão que os filhos não vão sentir a falta do pai. Exatamente. E que vão passar. Filhos de médicos, filhos de empresários, filhos de pastores, filhos de pessoas com uma profissão muito comum, vai ter. Né? Então, eu acho assim, eu me sinto privilegiada por ter sido criada numa família sacerdotal, tá? E eu não vou dizer que todos que são criados numa família sacerdotal vão ser, porque eu conheço pessoas que não foram e Deus escolhe, né? Deus faz com que ele se torne, né, um pastor, passe a partir dele a ter uma família sacerdotal. Então é um privilégio. Eu penso assim, todo filho de pastor deveria ser grato a Deus, porque foi
né? Eu Escolhido para concordo. nascer numa família sacerdotal. Se ele souber valorizar isso, vai ser uma bênção. Não quer dizer que ele vai ter que ser um pastor, mas que ele já tem uma proteção, né? Eu Da também bênção penso de dessa Deus, forma. uma herança abençoada. Nem todo filho de pastor nasceu realmente Não, com vai ser- chamado não. pastoral, mas que realmente deveria Sim. apreciar aquela oportunidade. Como a senhora disse, nenhuma família é perfeita, muito mais a Nenhuma, família não. sacerdotal. Porque não tem nem pai nem mãe perfeito, porque eu gosto de dizer muito isso, né? Exatamente. Porque as pessoas ficam se comparando, olhando para minha família, né? As pessoas criam conjecturas, né? Então, deve ser maravilhoso ser filha do pastor Cílio e da pastora Elisete. Não, meu filho, pergunta aos meus filhos. Perguntei a Thalita Porque como nós é não ser somos filha. perfeitos. Porque depois da queda, todos nós ficamos com defeito de fabricação, que é o pecado. Todos nós, eu brinco assim, nos tornamos anormais. Somos todos anormais. Quem nos torna saudável é o Espírito Santo. Verdade. Né? Porque o Espírito de Deus habita no nosso espírito e a gente se torna saudável. Porque todos nós ficamos, a partir da queda, desorganizados. Internamente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Né? Então, não tem pai e mãe perfeitos, não tem família. Nós estamos aqui nos aperfeiçoando. Mas eu louvo a Deus porque o meu pai e a minha mãe eram um casal que se amava. Meus pais se amavam muito. E meu pai foi um homem com pouco conhecimento secular que ele tinha, mas ele tinha muito conhecimento da palavra. Então, ele tinha muita sabedoria, minha mãe também. Né? E isso foi importante para a gente, porque eles souberam lidar nos momentos de adversidade. Eu te digo uma coisa, nunca vi meu pai falando mal da igreja, nunca vi meu pai falar isso diante de Deus, nunca vi meu pai falando mal de pastores, de coisa, não. Ao contrário, ele soube honrar, sabe? Ele soube reconhecer, ele soube entender o chamado de Deus, porque o meu pai, os pais deles eram espíritas, né? Então ele não veio de família sacerdotal, para você ver. Mas quando ele teve um encontro com Deus, né? Quem ganhou o meu pai para Jesus foi o pastor Margarida, um pastor que ganhou meu pai para Jesus, casou meu pai, consagrou meu pai, né? E viveu até 94 anos, sempre amigo do meu pai, sempre lá junto com meu pai, que era um pastor também, que foi pastor da Assembleia de Deus de Cordovil. E ele mentoreou meu pai, né? Então, o meu pai não teve um pai e uma mãe. Mas, quando ele se converteu, ele falou, minha vida mudou. Eu bebia, eu era farrista, eu era aquele cara... Mas ele teve essa mudança radical. De mim, a partir dele. E aí ele será teve diferente. 11 filhos. E desses 11, tem 5 que são pastores, né? E Verdade. outros não. Mas todos envolvidos na igreja. Porque eu vejo assim, mesmo que você não seja um pastor que veio de uma família sacerdotal, mas você vai amar o reino. Você vai fazer algo no reino. Você vai ter prazer de servir ao reino. Né? E como é precioso poder ver, né, essa forma, né, do pastor Santos, a forma como ele pensava. Por quê? Porque muitos filhos de pastores se sentem pressionados pelos pais. Eu tenho que ser pastor. E Tem não pais que até vocação. obrigam. Exatamente. Meu pai nunca obrigou. E a sempre pessoa digo. não tem vocação nenhuma, mas às vezes pode ser um grande administrador Sim, dentro da igreja. dentro da igreja. Um Uma arquiteto. bênção em alguma área da igreja, Exatamente. um profissional. Pode assistir na Isso aí, assistência na social. em alguma área, Exatamente. Mas não necessariamente À frente dirigindo de uma uma igreja, dirigindo como é. pastor. E o gostoso, eu tô ouvindo a senhora falar, e como a gente entrevistou alguns outros amigos, eles diziam a mesma coisa. O gostoso de lembrar hoje, na fase adulta, é saber que o meu pai e minha mãe proferiram palavras que me sustentam hoje. Isso, que verdade. quando o dia mal bate na porta, eu lembro, senhora, aquela Bíblia que eu ganhei nos meus Sim. 15 anos, que meu pai Sim. liberando a bênção sobre mim. Porque o dia mal, todo mundo enfrenta. Todo mundo enfrenta isso O rico, aí. o pobre, o bonito, o feio. A Bíblia diz que o sol nasce para justos e injustos. Então, o dia mal vem para todo mundo. Exatamente. Não existe isso. E quando a senhora decidiu, no caso, a senhora falou que exerceu como profissional, como psicóloga. Sim, eu fui psicóloga terapeuta há 20 familiar. anos. Como que a senhora decidiu entrar, né, na psicologia? Por que a psicologia? Porque quando eu era nova, que eu terminei, né, o ensino médio, eu fiz para assistente social, que eu sempre gostei dessa área social, que eu ajudava na igreja muito nessa área social. Mas aí eu casei, tive filhos, né? Eu abri mão, né, de fazer a faculdade junto com o Silas. Falei, Elisete, espera as crianças crescerem, depois você faz. Aí com 31 anos eu fui fazer junto com ele. E aí a minha sogra já era psicóloga e a gente conversava muito, eu trabalhava no seminário junto com ela, no Instituto Bíblico Pentecostal, a gente falava muito, trocava muitas ideias. E aí depois eu fui fazer psicologia. Né? E aí o Silas queria fazer direito, e eu falei, eu vou fazer psicologia. Aí ele falou, então você não quer fazer? Não, direito não tem nada a ver comigo, eu quero fazer psicologia, eu quero trabalhar com o ser humano. E aí ele falou, então eu vou fazer com você, porque ele sabia que ele ia faltar algumas aulas.
meu Deus! Como faltou, e quem pegava a matéria, né, trabalhos, era tudo eu. Aí ele falou, eu vou fazer contigo. Mas eu hoje vejo que foi de Deus, porque foi ótimo. Porque hoje, nesses embates dele que ele tem aí, ajudou muito o curso de psicologia, né, que coisas que ele hoje debate na área da ciência, ele não usa nem a palavra, usa a ciência. Exatamente. E foi maravilhoso. Então, eu entendo como Deus fez todas as coisas. E já desde lá da faculdade, ele debatia, né? Que ele era o que... minha filha, a sala era uma polvorosa. Quando o Silas não ia, as meninas me falavam, cadê o Silas? Não tá aí, não? A gente quer parar a aula. Chama o Silas aí pra fazer aqui... alguma polêmica pra gente parar essa aula. Eu imagino. Mas e aí muitas vezes eu segurava ele, Silas, cala a boca, meu filho, em nome de Jesus, deixa esse professor dar aula. Mas eles gostavam, sabia? A gente deixou vários amigos da faculdade lá, né, que a gente se encontra, alguns se converteram, tem amigas que se converteram. Benção. E uma experiência muito forte que eu tenho com o professor de psicanálise, o Caroline, porque ele era um professor ateu. E sempre ele gostava, nas aulas, quando o Silas debatia. E eu nunca esqueço uma aula que ele deu, que ele colocou na... O Silas, até uma mensagem que o Silas prega sobre isso, que o professor colocou que existem várias verdades, do Freud, do Lacan, do Jung. E aí e ele falou, cada um tem a sua verdade. Aí o Silas... tem, Silas? O Silas falou, cada um tem a sua verdade. E aí ele botou o texto da Bíblia, João 8, e conhecereis a verdade. E a verdade os libertará. Ele só botou esse. Aí o Silas falou, eu vou pegar esse cara. Aí eu falei, fica quieta. Ele, não, ele tá botando aquilo da Bíblia, ele tá dizendo que existe várias verdades, está usando. Aí o Silas levantou, Caroline, você esqueceu do que complementa esse aí, que é o 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. É Jesus que tem a verdadeira verdade para libertar da dor. Aí começou a pregar, acabou a aula. Então, esse professor ficou muito marcado, né? E quando eu fui fazer um curso com a minha sogra, de pós-graduação em terapia de família, eu fui fazer com ele lá em Copacabana, no Rio. E aí, quando nós entramos na sala, ele falou, vocês estão aqui? Eu falei, nós viemos fazer um curso de terapia de família. Ele falou, nossa, que coisa linda, você com a sua sogra aqui, né? Minha sogra começou a conversar e nós começamos a evangelizar. E uma coisa muito interessante, ele acabou confessando Jesus. Uau, e ele, na semana que ele ia se casar, ele falou, olha, vou me casar, vou me casar, estou acertando minha vida. Na semana que ele ia se casar, ele morreu assassinado na linha amarela. Isso foi uma coisa assim muito... Era um cara assim, sabe, que ele se apaixonou pelo evangelho, sabe, por família, que ele quis se casar, estava tudo pronto para casar. Aí eu falei, Deus sabe o que faz, né? Pelo menos eu tenho certeza que ele foi salvo. Porque ele ficou muito assim, ele conversava muito comigo e com a minha sogra. E eu tenho certeza que ele teve a sua experiência com Deus e Deus levou. Mas eu sei que foi muito importante a gente fazer, porque hoje a gente vê o cristianismo, assim, o cristão com uma outra visão também do emocional, porque era muito tabu, né, antigamente, né, nessa área da psicologia, né, e havia muitos preconceitos. E claro que toda teoria vai ter aquilo que você pode tirar que é bom e o que não é, você deixa para lá, mas tem coisas boas. E para a gente foi muito bom, porque a gente trabalha com aconselhamento na igreja, eu fiz muita terapia em pessoas e eu vi a necessidade que as pessoas, o cristão tem assim, aquele costume de espiritualizar muita coisa que não é para se espiritualizar. Porque o que a gente vê, quando você está com um problema no dente, uma cárie, você vai onde? No dentista. Quando você está com um problema no estômago, né, você vai no endocrinologista. Né, porque quer emagrecer, fazer uma... Então, quando você está com um problema emocional, você não tem problema nenhum você ir num terapeuta, né, num psicólogo. Quando você está com um transtorno mental, que isso está te prejudicando, né, você tem que ir num psiquiatra, porque as pessoas também pensam que psiquiatra é para louco, né? Isso que eu ia falar. É o que eu falei, todos somos anormais, não tem ninguém normal. Né? Então, claro que a gente crê no poder da cura, do milagre que Deus faz em todas as áreas, mas Deus usa os médicos também, porque Jesus falou, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Se ele falou isso, então a gente sabe que a gente precisa de ir ao médico. Mas havia muita resistência, né? Isso há 20, 30 anos atrás. Hoje não, hoje as pessoas já veem essa necessidade, porque o problema é que sem uma saúde mental não vai existir uma santidade pura. Exatamente. Existe muita religiosidade. As pessoas jogam para o religioso, para o extremo religioso. Existe um fanatismo, existem muitas coisas. Então, a gente tem que tratar do corpo, alma e espírito. E a Bíblia, Paulo fala muito bem, 1 Tessalonicenses 5:23, que a paz de Cristo domine todo o vosso ser. E aí ele dá a hierarquia. E todo o vosso espírito, alma e corpo estejam saudáveis, estejam em equilíbrio diante de Deus. Então, esse equilíbrio primeiro é o espiritual, você tem que ter. Mas você tem que cuidar da sua alma, sentimentos, desejos e vontades. Né? Você tem que cuidar.
E depois, se você cuidar, o teu corpo vai estar saudável. Exatamente. E eu percebo assim, pastora, como é diferente, por conversar com mamãe, né, sendo esposa de pastor, eu vejo a dificuldade que as pessoas têm. Mas essa semana eu estava orando, falando com Deus, eu fui no evento e conversando com algumas esposas de pastores, eu falei, gente, como que é diferente, né? Na época da minha mãe, dizia que esposa de pastor não tinha amiga, não podia compartilhar, né, as suas demandas, o que estava acontecendo, porque é aquele tabu, né? Você tem que mostrar para todo mundo que Uma você imagem de perfeição. Exato. Esse é o problema. Hoje em dia, as esposas de pastores e pastoras têm a oportunidade de conversar e já não conversam porque também tem que manter essa imagem de perfeição. E a gente vê muito as pessoas adoecendo. E a senhora sabe que, ultimamente, o índice de suicídio dentro da igreja de pastores tem elevado muito. Né? E a gente entristece muito de saber muito como é que você isso. conhece a palavra, é onde as pessoas não compreendem, né? Essa divergência. Conhece a palavra e comete um ato como esse. Você nunca vê Paulo sozinho, vê? Não. Ou estava com Barnabé, ou com Paulo, né? Ou com Timóteo, né? Ou com Tito, ou com Lucas. Os últimos tempos dele foi com Lucas, conversando. E você vê Jesus com os discípulos, você vê Maria, no momento que ela recebe aquele anúncio do anjo, ela vai direcionada para Isabel. Você vê Noemi com Ruth. Então, e a Bíblia diz, é melhor serem dois do que um, né? Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. E diz também que é melhor serem dois do que um que tem melhor produtividade do seu trabalho. Então, o ser humano não foi feito para ser isolado. Outra coisa muito interessante, hoje, graças a Deus, no meio cristão, a gente já tem falado da importância de você buscar ajuda. Sim. Porque todo cuidador precisa ser cuidado. O pastor, a pastora, umas são cuidadores de pessoa. E ele também precisa de cuidado. E tanto que é prova científica que a gente vê pessoas que cuidam de doentes terminais, se eles não se cuidarem, eles acabam adoecendo e podem vir a morrer. Eu conheço mesmo amiga minha que, quando cuidavam de mães que estavam com câncer, elas adoeceram, tiveram que botar um outro cuidador. E por que cuidador tem que ter revezamento? Porque ele não dá conta. Então, quando a gente entende, né, que a gente, como cuidando de pessoas, a gente precisa ser cuidada, você está se resguardando, você está se protegendo. Então, eu acho uma maior bobeira. Hoje, né, um pastor, uma pastora, chega a um ponto de suicídio porque não compartilha. Porque você assume o problema das pessoas quando você está ouvindo alguém. Não só o problema, você assume uma energia emocional no mundo espiritual também. Então, é muito interessante, porque a gente entende assim, são pessoas que adoecem pessoas. E Deus usa pessoas para curar pessoas. Por isso que lá em Tiago 5,16, está lá um segredo. Confessai as vossas demandas. Alguns textos falam vossas culpas, vossas demandas, sejam culpas, sejam problemas, uns aos outros, para que sareis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, eu quero dar um alerta para você aí, né, que é pastora, que é pastor. Eu, quando a minha necessidade, eu vou dizer da minha experiência agora. Eu adoeci por quê? Porque mesmo eu sendo psicóloga, né, eu mesmo sabendo que eu precisava também de repassar os meus atendimentos, eu cheguei numa época que eu atendi muitas pessoas. Eu adoeci tanto de estresse de atendimento, que eu atendi muitas pessoas, errei atendendo, atendia de 10 da manhã a 10 da noite, lá na minha igreja, né, que se é salvadora do mundo, aquele sentimento de onipotência que a gente tem, né, e eu sei que Deus permite, até pra gente ver que a gente é humano, tem nosso limite, e também por causa da minha vida, meu marido é calminho, né, quase não tem estresse, quase não tem demandas, assim, de... Então, a gente já tem, né, as pessoas que a gente ajuda no atendimento, já tem as coisas que a gente recebe, né, e eu fiquei só atendendo, me sobrecarreguei, tive uma estafa, acabei tendo surto, tive 3 surtos, né? Não só de atendimento, tem uma série de coisas de mundo espiritual, mundo emocional, mundo físico, né? Que eu não dei um breque no limite, né? Eu errei, né? Mas também vejo que assim, nada que acontece é ser um propósito de Deus na nossa vida. Quando a Bíblia diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto, a gente às vezes erra até pensando que está fazendo certo. E Deus permite, porque a vontade permissiva de Deus. Tem a soberana e tem a permissiva. Deus não queria aquilo, mas Deus permitiu. Você quer, Elisete? Então vai. Até que eu entrei num estágio que eu surtei,
né? Tive que ir para um psiquiatra e eu sei que foi Deus que permitiu, porque ninguém melhor do que quem passou na mão do psiquiatra para indicar alguém quando está atendendo, né? Mas a senhora não... Eu já fui, então você pode ir que eu te garanto que vai dar certo, né? Então hoje eu vejo, na época eu não entendia muito, meu Deus, mas eu sou normal, o que está acontecendo? E depois o Espírito Santo falou, não, você precisou passar para você hoje poder falar de cadeira, né? Que eu precisei ir para um psiquiatra, me tratei durante 5 anos, até... Vocês viram tantas fofocas na internet, falando tanta coisa que eu estava maluca, que fui pra bosta me cuidar, nunca fui para lá, eu me cuidei aqui mesmo, né? Exatamente. Então, Deus permitiu. Por quê? Porque logo depois que eu tratei e que eu fiquei bem, né? Que eu atendi as pessoas, quando eu vi, eu sabia quem estava em surto. Eu ia em igrejas, incrível como é que Deus permite a gente passar por certas coisas, né? Que as pessoas pensando que é demônio. Irmã, isso aí, ele tá tendo um problema, sabe, de estresse, alguma coisa você tem que levar no psiquiatra. E muitas pessoas aí se passaram, né? Porque havia uma certa, assim, resistência a um psiquiatra cristão. Aí é um psiquiatra, né? Então, hoje, graças a Deus, a gente tem até psiquiatras cristãos. E eu dou um maior incentivo para quem é chamado para essa área da medicina, sabe? Que Deus possa levantar muitos psiquiatras. Porque as doenças de hoje, da nossa era, é tudo da mente. Exatamente. Né? Das cobranças, de muito estresse, muito esgotamento físico, mental, emocional, e se precisa, né? Muito burnout hoje, as pessoas trabalham, né? Aí não sabe, tem que buscar, não sabe o limite. Então, eu vejo que hoje uma área que a gente precisa nas igrejas de psiquiatras cristãos. Né? Incentivo a garotada aí que tem esse chamado para a área da medicina, porque é uma das áreas que a gente hoje vê. Você sabe que no Brasil hoje diz que é o 2º país em mais depressão. Um índice altíssimo de adolescentes se suicidando. Se automutilando. Então, como a gente precisa de pessoas cristãs, né? Porque eu aconselho assim, vá a um cristão, né? Tanto a um terapeuta, porque compreende um psicólogo, como já vai saber, né? Já vai saber lidar. Exatamente, porque sabe o ambiente que aquela pessoa está, então facilita um pouco mais. Como é importante, né, aquilo que a senhora está dizendo, nós termos pessoas, né, acesso a pessoas. Sim. A gente tem que tomar até cuidado quem a gente traz para perto, né, como amizade também. Claro, porque as pessoas são tóxicas, né, você sabe disso. A transferência. Nós somos seres de troca de energia. Sem perceber, a gente está transferindo quando a gente vê ou a gente somatizou ou a gente ali, ó, liberou. Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. É aquilo, né? A gente vive num mundo, a gente tá andando agora, eu digo assim, se você tem, né, eu vou usar um termo assim, que as pessoas podem, uma aura boa, né? Então você pode ver aquela coisa negativa, mas você tem a proteção do Espírito Santo, aquilo vem e volta, porque não adianta. Nós somos seres que a gente troca energias e se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Então, eu vou dizer, eu tenho uma sensibilidade muito grande, porque eu lido muito com pessoas. Eu chego num ambiente que eu sei quando a pessoa está me olhando com inveja, quando a pessoa está me olhando com aquela coisa, sem me conhecer, fazendo um julgamento. Mas aí eu chego, dou um abraço, aí você quebra tudo, sabe? Exato. E aí porque as pessoas, elas ouvem falar da gente, mas não conhecem, não convivem, né? Então, é aquilo. Quando você chega e mostra quem você é, quebra. Exatamente. Né? E cai. Aí ninguém que pode falar melhor de você do que você mesmo, né? E as pessoas fazem muitos julgamentos, até porque ouviu de outras pessoas. Então, quando você chega, né, eu sei porque, por exemplo, eu vou te dizer de experiência minha, eu sempre fui de uma igreja que o meu pai não era preso a costumes, né? A gente usava brinco, usava calça, blusas assim, sem manga. E quando eu ia em certas igrejas com o meu marido, eu falava, Silas, como é que é lá? Até para mim não poder, né, aprender como é que é não escandalizar. Mas eu não tinha, às vezes, uma coisa adequada como aquele lugar. Então, eu já chegava e algumas pessoas me olhavam diferente. Né? E eu sabia, porque era o estilo. Mas quando começava a conversar comigo, caraca, Elisete, eu tive a maior imagem de você, que tu era metida, que tu era aquela pessoa assim, sabe, que falaram que tu era assim. Eu falei, porque vocês vão por o que as pessoas falam. Então, tem que conhecer. Então, isso é uma coisa muito importante, porque o ser humano, ele é muito preconceituoso, né? Muito. Então, a gente vai ouvindo acerca das pessoas e vai fazendo um julgamento. Então, quando você já vê, você já está com aquele pré-julgamento que foi feito. A pessoa fala uma coisa, você já interpreta de acordo com aquilo que você ouviu. Isso é muito perigoso. Por isso que a gente tem que conhecer as pessoas. Não, e a gente sabe conviver, que existe, saber. Pessoas de mau caráter. Então você, né, fica ali, oi, tudo bem, boa noite, mas existem pessoas que são do bem, que de repente tiveram um dia mau e foi no dia também tem isso, no dia que tava com mau humor. Né? Não, acontece. Por isso que, olha, eu não sou a favor daquele jargão. Um dia nós fizemos até um trabalho sobre isso. A primeira, como é que é? A primeira
quando chega assim, a primeira apresentação é que fica, tem um termo que se usa muito em termo para arrumar emprego. A impressão que fica primeiro? A primeira impressão é que fica. Não, isso é totalmente errado, porque é o que você falou. Pode porque estar um às dia vezes a mal. gente que trabalha em RH... Pode estar com TPM. Não, a pessoa pode estar nervosa. A pessoa chegou num ambiente ruim. que ela não tem costume, ela pode ser... Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito... Meu temperamento é de ser mais tímida. Eu não sou falante como meu marido. Verdade. É por isso que a gente se uniu, né? Porque ele é bem sanguíneo, e eu sou fleumática. Eu sou aquela mais de ouvir, analisar, pesquisar, ver. Agora, quando eu encontro um ambiente, eu converso, brinco. Então, quer dizer, as pessoas fazem um julgamento à primeira vista. Né? A primeira impressão é que fica... Não, eu não... Isso é altamente errado. Isso foi um jargão de muito tempo. Verdade. Que as pessoas, né? A primeira impressão aí, a pessoa não é nada daquilo que quer passar uma boa impressão só naquela hora, mas depois vai conviver. Não é nada daquilo. Então, é um jargão errado. Muito. Como você falou, porque às vezes você vai conhecer alguém, a pessoa pode ser tímida, estar nervosa, né? Não falar com você direito, não, sabe, não se expressar. E a pessoa já fazer uma... E é metida. Porque eu recebi esse rótulo algumas vezes. Ela é metida porque eu era muito tímida, chegava no lugar, ficava Silas falando, e eu na minha. Oi, tudo bem? Então, a gente tem que ter muito cuidado, como você falou. Pode também a pessoa estar num dia mal, né? Sim, receber uma notícia ruim e a pessoa falar e não te ver. Quantas vezes eu já vi pessoas que eu atendi falando, mas fulano passou comigo e não falou. Eu falei, irmã, será que te viu? Será que ele te viu? Será que ele estava bem? Você tá pensando lá Mas na frente, quantas você pessoas, por causa dos seus complexos de inferioridade, né, dos seus traumas mal resolvidos, fazem pré-julgamento do outro, quer saber o que está na cabeça do outro. Viu e não falou comigo, eu vou sair da igreja porque o pastor passou e não falou comigo. Minha irmã, será que o pastor viu você? Irmão, olha como é que as pessoas são. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Né? Verdade. E aquela pergunta que não pode ficar sem perguntar. Como é ser casada com o pastor Silas Malafaia? É a coisa mais maravilhosa do mundo. Cada dia é uma novidade diferente. Aqui, minha filha... Sem censura! Aqui é sem censura. Todo dia é algo diferente. Porque o meu marido é muito criativo, é um cara visionário, né? É um cara polêmico. Sim. Né? Deus quis que ele fosse assim. E é o estilo dele, e eu entendi. E eu me adaptei muito bem, porque eu namorei o Silas 7 anos e 11 meses. E ele conviveu muito na minha casa com a gente. Desde os 16 anos, ele, final de semana, dormia na minha casa, estava lá com meus irmãos. E eu sempre implicava com ele, eu gosto de implicar com ele. E ele não aguenta pressão. Quando ele não chega em casa irritado, quem irrita ele sou eu. A Raquel sabe disso. Que eu gosto de ver ele nervoso. Ai, Jesus. E é engraçado que às vezes eu vou ministrar em algumas igrejas, as pessoas perguntam, e pastor Silas Malafaia, ele é nervoso assim sempre? Aí eu virei e falei, não, eu estou em alguns momentos com o pastor. Quando tá em família, a gente tá em família, tá brincando, tá sorrindo, tá conversando, mas na mesa também a gente solta alguns assuntos, ele vai, e a gente pega no pé dele, mas o pastor é amoroso. Né? Muito amoroso. E é muito lindo. Olha, o meu marido é muito amoroso, eu vou te dizer, é mais sentimental do que eu. Verdade. Eu sou mais segura, ele tem que ter até cuidado, que ele tem isso. Ele é muito sincero, Silas. Ele confia demais nas pessoas. Eu sou mineira, né? Então, sabe que mineiro é meio desconfiado, né? A gente é. Meu mineirinho, desconfiado. Então, eu para chegar, eu vou analiso. Ele não. Ele, como ele é, ele pensa que muitos são. E ele confia com, assim, sabe, com muita facilidade. Porque ele é aquilo, ele se doa, mas também se ele tiver... Aí, por ele se doar muito, quando ele tem que chamar a atenção, minha filha, aí ele se prepara, porque aí ele vai... E o meu marido tem uma coisa que eu sempre amei. A autenticidade do meu marido. Ele é muito sincero. Aquilo que ele não gosta, ele fala. E se ele falar, gostou, acabou. Depois resolve numa boa. Porque ele pode chamar a atenção de alguém, mas depois ele sabe pedir perdão. Verdade. Sabe? E perdoa mesmo, não guarda ressentimento, porque ele é muito sincero. O que ele tem que falar, ele fala, ele não guarda. Ele fala a verdade. Ele fala a então, verdade. Ele espera que as pessoas ele não fica guardando mágoa, ressentimento. Não, o que ele tem que resolver, ele resolve, acabou. Resolveu aquele problema, discute com um amigo, diverge de ideia, mas ele tem essa... Ele diverge muito de ideia, mas de sentimento não. Ele ama o ser humano. Isso aí... Não, eu louvo a Deus, porque a gente vê o pastor Silas nesses embates, no podcast, no podcast, falando, e a gente fala, é isso, porque o Senhor para nós é essa voz profética, né? E ele tem muita coisa do pai dele, né? O pai dele foi um cara que sempre lutou pela verdade, era um homem muito autêntico, muito sincero, né? Isso é uma coisa muito boa que eles têm na família dele, sabe? Porque eles falam mesmo, sabe? Mas também sabe perdoar e não gosta de mentira.
Isso ele não gosta. Ele fala, Elisete, eu prefiro que fale a verdade, me doe, mas isso em todas as áreas, seja na igreja, seja na família. Eu, às vezes, eu quero contar uma mentirinha para ele, mas não adianta. Ele, onde você assim, tá? Jesus? Ele fala assim, ele liga pra mim, eu tô saindo da igreja. 10h da noite, onde você tá? Eu tô na linha. Elisete, tu tá na linha amarela mesmo. Eu não tô nada, Deus me perdoa. Eu falo, Jesus me perdoa, eu tô falando pra ele não falar. Eu tô entrando em bom sucesso. Meu Deus! Aí ele fala a verdade, que de vez em quando ele liga. Você tá fazendo o quê? Aí eu não quero falar. É porque a gente expôs, pastor, mas a gente ele só vai tem que embora ser, quando todo mundo não vai, tem né? como esconder, tem que falar. É muito engraçado. Ai, Jesus. E como foi? Porque assim, como a senhora sempre foi filha de pastor e trabalhava nos bastidores, eu conversei muito sobre isso com a Com a Thalita Thalita, também, né? né? Como filha de pastor, como ela se sentia. Ela sempre falou que ficou muito na dela, na adolescência ela já trabalhou a Thalita mais. parece muito comigo. E A Thalita como é foi pra muito parecida. senhora sair A Thaísa assim do mais com o anonimato? Silas e o Silas e a Thalita mais comigo. É verdade. Eu sempre pensei que eu ia ficar nos bastidores, porque eu sempre atuei na igreja, mas Sim. sempre nos bastidores, dando aula, fazendo tudo lá, mas nunca à frente. Né? Nunca pensei que seria pastora. Isso é uma coisa que eu sempre vi o reino. Eu cresci amando o reino, querendo servir o reino, independente de título, que título não me faz. Nunca me preocupei com isso. Mas quando o Silas me chamou para ir para a TV, eu tive maior resistência, porque eu gostava muito de atendimento, né? Eu atendi 20 anos. E ele falou, Zete, você vai parar de atender. Eu falei, Silas, até chorei, briguei com ele. Foi uma briga que eu tive, eu vi uma relutância. Eu falei, Silas, eu não sinto que... Eu já atendi até na igreja, mas, sabe, sempre atendi na igreja, mas tinha lá o que eu gostaria de fazer como profissional lá. Mas ele falou, eu quero você, porque eu sei que você vai ser bênção para mim. Aí eu resisti, mas um dia o Espírito Santo falou. Não, eu pedi para o Espírito Santo, porque eu não queria fazer nada assim também, porque ele estava falando, a gente tem que ter a nossa experiência, né? Uma confirmação a nossa do alto convicção, mesmo, para ter até quando alguém falar, porque você, querendo ou não, na igreja, eu vou dizer uma coisa aqui muito interessante. Eu trabalhei fora, né, 15 anos. Nunca tive problema. Os meus traumas e problemas foram dentro da igreja. Mas eu tinha para quê? Para que eu pudesse hoje lidar com as pessoas que têm problema e eu possa aconselhar, né? Porque eu passei por isso. Então, a igreja é um hospital. Meu pai me ensinou isso. Minha filha, a igreja é um hospital. Aqui tem todos os tipos de pessoas e a gente está aqui se tratando. Ninguém é perfeito, tá, minha filha? E eu cresci ouvindo isso. Louva a Deus por isso, porque hoje eu entendo. Então, eu vi que quando o Espírito Santo falou, você vai largar tudo, porque eu tinha projetos, né, nessa área da terapia, eu já tinha um consultório, mas eu queria trabalhar com outras meninas, tinha tudo programado, e eu comecei a orar e o Espírito Santo falou, não. Aí eu parei tudo, foi quando, aí depois eu vim ser pastora, aí fiquei integral na igreja, né? Então eu tô lá ajudando, e hoje estou super feliz, porque eu amo a igreja, porque eu sempre amei. Né? E eu nunca pensei, nunca, Deus aqui é testemunha, que o meu marido fosse um dia pastor presidente da igreja. Nunca passou isso pela minha cabeça. Sério, pastora? Isso é sério, diante de Deus. Nunca esperava. Por ele ser sempre um pastor evangelista. Não, para mim o Silas ia ser sempre evangelista, porque ele tinha essa visão de evangelística, né? É porque quando a gente é nova, eu nem pensei que eu pensei que eu ia ser arrebatada com meu pai vivo, eu nunca imaginei. Isso não, eu sou aquele tipo de pessoa que quando a gente está trabalhando no reino no dia a dia, eu não estou preocupada com como é que vai ser daqui, não. Está nas mãos de Deus. Então, quando meu pai adoeceu e que houve essa transição para o Silas entrar, nós oramos muito. E como o Silas prega e fala, que ele falou, olha, Elisete, nós vamos orar, porque para eu ser pastor da ADVEC, eu não vou ser pastor da ADVEC e da Penha. Se Deus, que ele tem uma visão de reino, de amplitude do reino. Eu vou ser pastor de várias ADVECs. Vamos orar, porque se for para me ser, vai ter que ser só eu, o meu nome colocado lá para a eleição. Se vier outro, eu não entro. E olha, a gente passou um sufoco. E eu orando com ele, Senhor, tem misericórdia. Porque ao mesmo tempo, aquele medo da responsabilidade, né? E foi o que aconteceu. Só foi o nome dele sugestionado e ele entrou. E a partir dali a gente viu a responsabilidade. Porque agora, minha filha, a gente está lidando, né? Com pastores, pastoras, pessoas, o reino ali. Então, meu Deus, aqui são almas para a eternidade. Exatamente. Isso é muita responsabilidade. Quando a gente vê o peso... Porque Deus vai cobrar da gente. Porque a Bíblia diz, quanto mais é dado... mais é cobrado. As pessoas não entendem. Elas querem certas posições no reino, só entre se Deus te mandou e se Deus te colocou. Porque se Deus não te colocar, Ele vai te cobrar, sabe? Como você fez, para quem você fez e com que intenção você fez. Exatamente. Eu friso isso muito para as pessoas, sabe? Quando eu estou atendendo na igreja, quando eu falo com pastores, olha, Deus vai julgar, não é o título, a posição. Ele vai julgar como eu fiz, para quem eu fiz,
com que intenção eu fiz. Exato. Que é lá na parábola dos talentos. Exato. Que ele falou para todos eles, servo bom e fiel, tanto para o 5, para o 2 e para o 1. Foste fiel no fiel. pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então, é uma coisa de muita responsabilidade. Não, e o bonito nessa história também do pastor, porque como eu conheço, vocês são meus pastores, então eu conheço a história, é saber que os filhos aceitaram de boa. E isso é tão interessante porque a gente ouve tanta história em tantos lugares, infelizmente, Eu de nunca, briga. eu Não, nunca cobrei eu, dos eu, meus eu, filhos eu. aquilo assim. Ei, vocês têm que ser modelo. Não, eu eduquei meus filhos, ensinei a palavra, eu e o Silas. Fomos, né, não somos perfeitos, mas mostramos o amor pelo reino, a importância. E nunca obriguei o Silas a ser pastor, nunca obriguei a Thalita a fazer. Nunca, pelo contrário, eu mandei ele para a América, porque eu falei, eu quero que ele aprenda inglês, eu quero que ele faça o curso e que ele decida. Ele até no início, ele teve uma resistência também para ser pastor, Falou, ele queria ser eu engenheiro, brincava com ele. igual o Tu meu vai ser cunhado. pastor, cunhado. Ele, Ele, não vou ser pastor, E eu acho não. isso até bom, porque não é aquilo de o pai obrigar, né? Eu Sim. acho que isso é uma coisa muito pessoal, uma vocação, um chamado de Deus, E né? é lindo ver o pastor que ele tem se tornado, né? O que ele tem feito. É muito interessante. Por isso que eu acho bonito, né? É algo muito individual dele. Quando ele E nunca percebeu- obriguei também até. Eu ensinava minha filha, se você pode ensinar na classe, ensina. Assim, mas a hora que não tem que dar aula. Não, as coisas do reino, porque eu Não não é fui. nada por força, Meu pai né? nunca. Não. É pelo Espírito. É pelo Espírito. É. Nada de obrigar a fazer, não. Exato. A gente tem que ensinar o temor a Deus, o amor pelo reino. É muito importante, nós que somos pastores, que temos filhos, que os nossos filhos amem o reino e vejam o nosso amor pelo reino. Porque tem muitos que veem o pai lá, vai ver o pai reclamando, ver o pai murmurando e a mãe falando mal da igreja. Que amor que esses filhos vão ter pelo reino. Exatamente. Então, aquilo que eu falei, eu nunca vi meu pai, então eu vi o amor do meu pai. Eu vi o meu pai chegava na igreja, era tão interessante, né? Que nós levamos para ele morar no Recreio, era, 40 quilômetros da igreja. Aham. E ele falava, eu quero chegar na igreja cedo. Pai, eu quero. Ele sentava na cadeira lá, ele falava com todo mundo da igreja, sabe? Falava. Ele tinha aquele prazer, a gente via os olhinhos dele brilhando, da minha mãe, sabe? Eu via, minha mãe nunca reclamou. A minha mãe foi uma grande terapeuta sem ter feito faculdade nenhuma. Na minha casa eu vi esquizofrênico ser curado. Glória a Eu vi pessoas com problemas, sabe, de transtornos mentais, o amor, o carinho, a atenção da minha mãe curou pessoas. Ela nunca subiu num púlpito para pregar, mas a minha mãe ganhou, foi gente para Jesus dentro da minha casa. A avó Maria tinha um jeitinho de Então, falar, né? quer dizer, as Doce. pessoas às vezes ficam, meu Deus, o que eu faço? Você pode fazer muita coisa no reino, sabe? Se você amar o reino, você vai viver o verdadeiro cristianismo no teu dia a dia. É porque o título não prende ninguém, né, pastora? A gente fica vendo hoje tantas pessoas disputando por título e preocupadas esquece com o título. o No que título eles não te podem faz, fazer, é. exatamente. E eu percebo que Deus aquelas não, pessoas que têm é isso que eu quero chamado- deixar gravado aqui. Deus não vai te julgar de acordo com o teu título, vai te julgar de acordo com como você fez, o que ele te qualificou, o que fez, Com a intenção. para quem fez e a intenção. Muito mais a intenção. Deus está vendo a intenção. Exatamente, porque as pessoas não têm noção. Ser pastor é algo assim, né? Eu brinco, é uma... Cuidar de almas e vai dar conta, É uma né? responsabilidade muito grande. Não é apenas um título que você tem. É a responsabilidade de cuidar, de ter a palavra final. Esses dias uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, eu tenho que tomar uma decisão, mas eu preciso saber o seu parecer. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. O ser humano está sempre querendo que a gente decida por Não ele, é? né? Eu falei, é não, que eu não, digo, não. o pastor, ele é um conselheiro, mas a decisão tem que ser da pessoa. Sempre da pessoa. E eu vou te dizer numa área que eles hoje querem. Eu divorcio ou não divorcio? Exatamente. O que eu faço do meu casamento? Meu filho, eu vou te orientar aqui, mas quem tem que decidir é você. Mas Transferem as pessoas transferem. insatisfações, o medo, né, de ficar com a culpa, com sentimentos de culpa para o outro, pensando que isso vai facilitar. Não, muito pelo contrário. Eu falo que todo cristão deve viver sem pendências. A Bíblia diz em Romanos 14:12, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Quando chegar no céu, Deus não vai para... eu estou me dizendo porque o pastor falou, a pastora, o fulano... Não, você decidiu. Você decide. Exatamente. Cada um vai dar... Então, se Toma prepare. responsabilidade para si e resolva. Leia a né? palavra, ore, né? Peça a direção para você tomar as decisões certas, porque cada um vai dar conta. Isso aí... Agora, quando a senhora fala que deve buscar a Deus, ler a palavra, é muito engraçado como a gente vê que as pessoas hoje em dia têm tempo para tudo, mas menos tempo ainda para fazer o devocional diário, né? Ah, não, eu tenho tempo para fazer as unhas, eu tenho tempo para fazer cabelo, eu tenho tempo para tomar um cafezinho com a amiga, eu tenho tempo para cuidar dos meus filhos. Aí quando você fala, tira um dia para jejuar em prol de algo, tire 15 minutos para orar, tire 10 minutos para ler a palavra. Ai, menina, eu tô sem tempo, porque esses meninos consomem meu tempo, que o meu marido consome meu tempo.
tempo. Eu falo, como é que vai ser essa vida com Deus? É só o título de crente? A Bíblia é linda, né? A Bíblia tem os 4 conhecimentos: teológico, filosófico, científico e o senso comum. Então, a Bíblia tem ensinamento para todas as áreas. É que as pessoas não querem ler, elas preferem ser mentoriadas por alguém que dar as ferramentas prontas. Só que não adianta você ter a ferramenta pronta se você não tiver o Espírito Santo para te ensinar a usar as ferramentas. Se você não consegue ouvir a voz de Deus e discernir. Aí, esse é o problema que eu vejo hoje. As pessoas querem as ferramentas. Sim, mas se você não tiver o Espírito Santo para te direcionar... A Bíblia diz assim, Efésios 5,16. Administre os tempos, porque os dias são maus. Então, ela está falando que você tem que... Quando você vê Eclesiastes, capítulo 3, diz que tem tempo para tudo. As ferramentas estão ali. Exatamente. Está tudo ali. Mas as pessoas querem tudo pronto. Hoje é a era da facilidade. A era do improviso. A era de que você acha que tem que ficar famoso da noite para o dia, tem que ter sucesso. Não, na vida tudo é processual. São 9 meses para nascer, 1 ano e meio para você começar a andar firme... Né, 2 anos e meio para falar, dependendo da criança. Então, são fases. Tudo A fase tem da um criança, a processo, fase da adolescência, da juventude, do adulto jovem, do adulto maduro, do adulto idoso e do senil. Olha quantas fases. Bastante. Mas as pessoas já querem ter a vida pronta, né? O seu carro, a sua casa, o seu casamento rápido, né? Em 1 ano já quer viver como eu, que vivo há 42 anos. Assim, conhecendo bem, mais ou menos, nem bem, vou dizer, mais ou menos meu marido, ele me conhecendo. Mas eu levei 42 anos e namorei 7 anos. Aí, em 1 ano, ele quer resolver algo que ele tem que levar 30 para poder, porque é sempre aquilo que eu falei, o ser humano, ele está sempre em mudança. Exatamente. Tem que ser para melhor, né? Mas tem uns que não mudam para melhor, mudam para pior, porque não usa a ferramenta da Bíblia que está lá em Filipenses 1,6. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até aquele dia. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eles não querem usar a ferramenta da palavra, da oração de Jesus. Eles querem as ferramentas, né, que eles estão dando prontas aí, com os termos técnicos. Né? Mas, minha filha, não adianta ter essas ferramentas, os termos técnicos, se você não tem a maior ferramenta, que é o Espírito Santo, que habita em você, e que ele vai permanecer através da palavra, da oração, que é o único meio de nós termos intimidade com Deus. Exatamente. Então, a gente tem que fazer uso da palavra, porque o Salmo 1 fala, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei, aqui está o segredo, medita de dia e de noite. Meditar, e isso é uma coisa, inferir, né? Ruminar. Sabe o que o boi rumina? Como é que o boi rumina? O camelo também. Ele come lá aquelas coisas, depois fica lá, depois ele vomita, bota de novo na boca. Vai. Então é isso. E aí as pessoas hoje, elas querem ler um capítulo, um texto aqui e ter uma palavra... tudo. Resolva uma varinha mágica. E hoje eu sou super a favor, né, de mentoria, de coach, de tudo. Mas não fique só nisso, se você não usar a palavra. Porque assim... Maior mestre, maior coach, maior mentor está aqui. E o maior modelo. Porque as pessoas estão escolhendo pessoas para modelo. Eu tenho pessoas que eu posso me orientar. Exatamente. Ser um exemplo, mas modelo só Jesus. Pastora, porque assim, eu falo, gente, quando a coisa pega mesmo, geralmente você tá sozinho. Quando você fica com dúvida, né, com alguma resistência, você tá ali sozinho. Como que você combate? Combatendo os espíritos malignos, como que você combate a tristeza, combate isso aqui. Você tem que ter intimidade com Deus. Não existe isso de você... Não é sempre que a gente tem pessoas por perto. Não. Né? Então, eu tenho o costume de dizer aqui para as mulheres. Olha, vou te dizer... É bom você ser curada para curar outros. Ou você ter o caminho da cura. Você saber quem é o Deus da cura, que quando você chamar por ele, ele vem. Agora, você não conhece a voz de Deus, como que você vai saber se é a sua voz, a voz do diabo e a voz... Né? Não tem que ter intimidade, né? Então, esse foi o problema. Eva, no momento que ela ficou sozinha, ela conhecia a voz de Deus. E ela deu ouvido à voz da serpente. E aí, ainda convenceu o marido. Olha o problema de você ainda ouvir, você ainda convenceu. E aí você vê Jesus, no maior momento de decisão da vida dele, no Getsemane.
Graças a Deus que ele deu ouvido à voz do seu pai. Eu vim fazer a vontade do meu pai. Ele era sensível à voz do pai. Esse é o problema. Tiago 1,22 diz assim, não sede somente os ouvintes da palavra, mas praticantes. Isaías 1,18 disse, 19, se vocês me ouvirem e se vocês me obedecerem, vocês vão desfrutar do melhor dessa terra. O problema é que as pessoas estão ouvindo, mas não basta só ouvir. Tem que ouvir e praticar, porque o conhecimento só é alicerçado e alimentado na nossa alma quando ele é praticado. Exato. Então, tá e é incrível, porque a gente vê pessoas tendo a facilidade para falar com o outro, resolver o problema do outro, mas não sabe resolver os seus problemas, né? Não investem em você, né? Não, eu falo que é falta de amor. Porque a gente, às vezes, ama mais o próximo do que a si mesmo. É isso aí. Né? Isso aí tá com a baixa estima. Quando a pessoa é assim, ela tem uma baixa estima, porque ela está precisando de aceitação, de aprovação, de reconhecimento. E a Bíblia é linda, porque quando a Bíblia diz assim, em Mateus 22:37, foi quando Jesus estava sendo questionado pelos fariseus, que aí Jesus deu uma aula para eles. Olha, os mandamentos... Porque tinham 10 mandamentos e 600 e tantas regras. Olha quantas regras eles tinham que cumprir, hein? E Jesus fechou. E eles cumpriam aquilo. Isso é um religioso, fariseu. Uhum. E aí Jesus virou para eles e falou assim, olha, eu vou resumir os 10 mandamentos e as 600 e tantas leis nessas duas. Ame ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. E ao seu próximo como a ti mesmo. Então, o que ele está ensinando? Quem ama a Deus está enraizado num espírito de obediência a Ele. Se você obedece a Deus, você se ama, porque você não pode dar aquilo que você não tem. Exatamente. Então, quando você se ama, quando você entende que você é Deus, você vai ser a sua primeira prioridade abaixo de Deus, aí você se amando, você vai amar o próximo, porque você vai dar o que você tem, amor de Deus, e você se ama, você cuida do seu corpo, você cuida da sua alma, você cuida do seu espírito. Por isso que é importante o ser humano, o cristão entender isso. Quando ele ama a Deus, ele prioriza a Deus, a alma dele é saciada pelo amor de Deus. Exatamente. E se a sua alma for saciada, você tem assim, pode falar mal de mim, pode dizer o que quiser. Eu sei quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Essas questões existenciais estão resolvidas. Sei quem eu sou, filha de Deus. Eu sei que o que eu estou fazendo aqui, cumprindo um propósito. E sei para onde eu vou para o céu. Então, se eu sei, eu vou amar. Pode falar, mas eu vou te amar, meu filho. É por isso que Jesus falou, eu vou dar um novo mandamento que vos ameis uns aos outros. Você ama até o inimigo, coitado, tem compaixão dele. Eu sei porque ele falou, caluniou, mas é digno de compaixão. Pronto, está perdoado em nome de Jesus. É assim que a gente faz. Então, ame a Deus, né? Se ame, cuide do seu corpo. Você é a sua primeira prioridade. Se você não cuidar de você, ninguém cuida. Isso eu guardei do Mike Murdock, quando ele veio aqui há muitos anos que ele falou isso. E eu entendi. E o que eu observo nos atendimentos terapêuticos é que essa pessoa está ali porque ela não está se amando. Ela está se deixando levar por o que aconteceu num trauma lá do passado, esqueceu que ela não perdoa. É, o potencial que ela tem. Aí fica presa a um trauma do passado, a uma voz do passado. Sempre, né? Ela aceitou ser vítima. Toda vítima vai ter um algoz. Então alguém falou, ela já é o algoz dela. Então se ame a Deus. Ame a Deus. Obedeça a Deus. E você vai ser cheia desse amor de Deus. E aí, minha filha, você vai cuidar bem de você, você vai saber os seus limites, você vai saber o que Deus está te direcionando para você fazer, e você vai amar o seu próximo. Amém. Não vai ser perfeição não, porque a perfeição só no céu, né? Exato. Mas você vai ser saudável. Exato. Ah, pastora, amém. Que conversa boa! Se deixar, a gente fica aqui a noite toda, mas eu sei que aí não, aí é demais. Fica mesmo, porque a gente ama falar sobre o reino, ama pessoas, a gente ama aquilo que a gente faz. E eu queria pedir para a senhora, já nesse finalzinho aqui, mas depois vai ter o bate-bola, pergunta rápida para a gente finalizar. Jesus, Mas eu queria que a senhora deixasse uma palavra para essas mulheres, homens, jovens, adolescentes que estão aí dizendo, poxa, eu sinto um chamado de Deus, mas eu não consigo romper. Eu não consigo perceber o que eu faço, quem eu sou. Aí eu gostaria que a senhora desse essa palavra. Essas dúvidas todos nós temos. Moisés teve. Moisés falou, quem sou eu para falar? Aí Deus falou, então eu vou chamar um Arão para você. Jeremias, eu sou criança. Você fala, Jeremias, eu vou te usar, né? É lindo, né? Então é importante a gente ver que isso é muito bom, esse temor que a gente tem, porque é uma responsabilidade o reino. Mas é assim, você vai ser reconhecido, Deus vai dar sinais, né? Pessoas vão chegar para você, vão falar, vão te direcionar. E o Espírito Santo, porque ninguém melhor do que o Espírito Santo para falar com a gente. E ele fala mesmo. Fala. De diversas maneiras. É que às vezes você quer ouvir algo assim, mas Deus vai te direcionar, Deus vai dar. Cada um, ele dá um sinal diferente. Verdade. Né? Então, pode ter certeza, todos nós temos um chamado de Deus para cumprir nessa terra.
né? Nós somos reis e sacerdotes. Nós estamos aqui implantando o reino de Deus. Amém. Então, que Deus possa direcionar você. E Deus vai te direcionar, sabe? Agora, o importante é que mesmo ainda não sabe, mas seja um discipulador, sabe? Seja um evangelista, cumpra pelo menos o primeiro, o ide. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. A gente está aqui para falar, para ser uma testemunha de Cristo. Comece assim, comece a falar do que Deus fez na sua vida, do que Ele está fazendo. Porque ninguém é melhor do que você para começar a falar para os seus amigos de faculdade, de escola, para os seus vizinhos, para as suas vizinhas. Aí quando você confessa Jesus como Senhor da sua vida, é tão interessante, lá em 2 Coríntios 5,17 diz, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo é novo. E se você for no 19, diz que a partir daquele momento você se torna um ministro da reconciliação. Então, tu já recebe logo o título, ministro da reconciliação. Você vai ser um reconciliador nessa terra. Porque assim como você recebeu a reconciliação através de Jesus Cristo entre você e Deus, você também vai se tornar um reconciliador para outras pessoas, para levarem elas a Deus. Glória a Deus, então, glória a Deus. É isso mesmo, né, pastora? Cumprir o ID, né? Cumprir o ID. Não esperar. Não esperar, ficar sentado no banco. Exatamente. O que eu faço? Comece a ser um discípulo de Cristo. Pronto, comece a falar de Jesus, das maravilhas que Ele faz na sua vida. O seu jeito de ser. Do seu jeitinho, da forma como você recebeu. Com seus amigos da escola, comece lá falando de Jesus, evangelizando, convide para ir na sua igreja, né? Exatamente. Fale do seu testemunho, da mudança, né? Ah, mas você é tímido? Não importa, conversa com um, né? Aí daqui a pouco aquele conversei com fulano, você não sabe que história legal, vem cá ouvir. Quando você vê, você já está falando com o outro, e assim, ou leve um folheto, ou dê um livro, tem tantos livros hoje evangelísticos, né, que você pode usar. Exato. Ah, pastora! Acabou, obrigada pela palavra, por ter aceitado, né? Amém. Sei que a senhora tem muitos compromissos, não, mas minha poder filha, estar não. aqui compartilhando Prazer com a estar gente aqui. um pouquinho dessa Amém. sua experiência. Mas agora a gente vai para o bate-bola, pergunta Sim. bem rápida, bem fácil e a gente já encerra. O que a senhora prefere, dia ou noite? Eu? Minha filha, eu sou da noite. Eu também. Me pode botar, teve 3 horas da manhã lendo, eu só estudo à noite. A Thalita, né? Ela fala do devocional de manhã, Thalita, quando ela quer fazer live, pô, Thalita, 8 da manhã. Porque eu sempre dormi muito tarde, né? Então eu acordo sempre mais tarde, 9, 9h30. Às vezes eu sou do minhoca. Faz devocional à noite, né? Eu faço Porque meu devocional, eu só estudo à noite. Meus devocionais, a minha memória, ela grava tudo à noite. E para mim é ótimo que eu durmo com aquilo na mente. Aí pronto, isso já é provado pela ciência, que é importante. Fixa, né? Por isso que você não tem que estar vendo filmes de violência, coisas ruins à noite, porque vai interferir no teu sono, até nos teus sonhos. Então, tudo que você vai dormir, sabe? Procure de uma boa leitura, e a melhor leitura é a palavra, né? Verdade. Então, eu prefiro à noite. E por falar em livro, a senhora prefere livro ou filme? O que a senhora acha mais Não, legal? eu já... Porque a gente gosta dos dois, Dos né? dois, eu gosto dos dois. Tem muitos filmes que eu trabalho com filmes também. Eu trabalhei muito com exatamente. filme, né? Fazendo atendimento. Mas eu gosto de ler, mais de ler. Eu sou mais da leitura. Um hobby. Um hobby? Eu gosto, minha filha. Exercício não é hobby. Mas eu gosto de andar de bicicleta. Eu amo. Meu hobby, quando eu quero, eu vou lá pra beira da praia ou meu condomínio, eu ando muito de bicicleta. E gosto de orar no mato. Eu sinto uma presença de Deus no mato. Nós viemos do mato, né? Lá no Éden, tudo era mato. Então eu amo assim, sabe? Tá na natureza. Eu amo natureza. É gostoso mesmo, a gente descarrega, né? Fica ali. E é aprovado mesmo, né? Andar descalço. Exatamente. Isso é muito bom. Sua maior paixão? O ser humano. Uau, meu Deus, seu maior sonho? O meu maior sonho, por enquanto, agora é ter escolas. Eu estou querendo ver se a gente consegue as escolas que a gente quer ter, sim. E a gente vai conseguir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque eu acho que é um maior legado que a gente pode deixar é a educação. Exato. A educação religiosa, né? A educação da palavra e a secular. Porque se a gente quer mudar o mundo, eu gosto muito, eu li a Landa Cope, e ela é uma grande missionária, e ela fez pesquisa, né? Em vários países. E ela disse que um dos erros dos americanos em relação à África foi que eles se preocuparam em ganhar as almas para Jesus. Mas não preparou aquele povo na área da educação para conquistar a nação. Então, eles vivem sempre a cultura sempre para receber. Então, o assistencialismo é muito ruim. É bom no momento, como agora na pandemia a gente viu, mas a gente tem que ensinar o povo a pescar, né? Não é só ficar dando peixe ou pão, tem que dar a vara para eles pescarem. Então, eu vejo que se a gente quer mudar o Brasil, que eu creio que o Brasil está mudando, vai ser primeiro mundo, em nome de Jesus, a gente tem que investir em educação e na mudança de caráter. Porque uma das coisas que eu sei que Jesus sempre trabalhou foi o caráter. Né? Enquanto era Jacó,
Não mudou, teve que ser Israel para começar uma nação. E a gente tem que mudar o caráter do Brasil. Exatamente. Essa ideia do jeitinho brasileiro, essa ideia do roubo, né? Da ganância. Então, e eu estava lendo um autor e ele disse que a gente vê a volta de Jesus vai ser a violência, a ganância e a promiscuidade. E é o que mais a gente vê, né? Então, isso precisa ser muito da educação, dentro da família, que é a primeira agência socializadora, e a escola. Então, eu vejo que a igreja pode interferir nessa área. Pode, deve, Tendo, a gente está orando por isso. Incentivando nas famílias, educando as famílias e tendo boas escolas. Né? Eu sei porque por exemplo, meus filhos, eu sempre procurei colocar em boas escolas. Na época, não tinha perto da minha casa cristã. Eu coloquei em escolas católicas e aprendiam, né? Eu ensinei o que era, né? Cristianismo, e eles estudaram. E eu vejo que isso foi bom, porque naquela época já tinha ensinos seculares muito ruins e eu botei em escolas que foram boas. Então, uma coisa que eu falo para os pais é investirem na educação, porque eles querem dar roupa de marca, querem dar tudo que é brinquedo, e às vezes não investem na educação. Então, uma boa educação vale a pena. Exatamente. Mulher vitoriosa é? Abençoada, escolhida, ungida. Porque eu sou mulher vitoriosa. Eu sou vitoriosa sim! Isso é muito. Eu declaro todo dia, eu falo para as mulheres. Minha filha, eu declaro, eu tenho saúde, eu sou abençoada, eu sou saudável, eu tenho a mente de Cristo. E faço a oração das armaduras espirituais. Eu tenho o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade. Calço meus pés com sapatos da paz, tomo posse do escudo da fé e da espada do Espírito. Estou preparada para a guerra. Eita, mas já sou mais do que vencedora, que Jesus já venceu. Valeu, gente. Um beijão para vocês. Senão... Ai, obrigada mais uma vez, pastora. Que alegria a gente finalizar esse pós-toque com tanto ensinamento, tanto crescimento. Que bom poder ter a minha pastora aqui também para abençoar a sua vida. E eu quero te convidar a compartilhar com todo mundo só para abençoar mais um. Eu espero vocês aqui no próximo episódio do Pós-Toque Daniela e Cristina. E não deixe de ativar o sininho para você ficar por dentro de tudo. Deus abençoe. Beijo no coração.